Então, gente, continuando aí sobre a questão de Napoleão, né? Eu falei pouco sobre ele e é uma pessoa muito, muito importante para a história da humanidade, positivamente ou não, né? Mas é uma história, é uma parte da história muito importante, inclusive para nós brasileiros, né? Essa questão dessa invasão napoleônica que vai resultar indiretamente na nossa independência, tá? No caso, na vinda da família real, né? Que vai transformar totalmente ali o centro do Rio de Janeiro e estando aqui a família real dá benefícios ao Brasil, né? Porque eles mesmos querem comercializar e fazer coisas e tomar atitudes, então eles dão permissões ao Brasil e o Brasil usa dessas permissões para futuramente se tornar independente, tá? Então, quem foi Napoleão Bonaparte? Foi um general, tá? Que se tornou imperador francês. Ele, apesar de eu particularmente achar um absurdo essa ideia de toda a revolução ter buscado a independência, ter buscado mudanças, né, no cenário político e depois ter dado poder novamente a uma pessoa só, o que seria um imperador, o que não faz a menor diferença, né, entre um rei e um imperador, não faz a menor diferença nesse contexto. Napoleão buscou e criou muitas coisas para a França. Ele conquistou muitas coisas para a França, tá? Durante o período napoleônico houve uma tentativa de uma reforma agrária, né, interna, tá? Durante o período napoleônico foi instituído colégio público para todos, né? Principalmente os ensinos básicos aí. Durante o Império Napoleônico também nós tivemos a formação do Exército Nacional, tá? A formação do Exército propriamente e o Exército obrigatório. Nós tivemos, a partir do crescimento, né, de Napoleão e tudo, essa busca por ele para conquistar outras coisas, nós tivemos aí mudanças na questão de militarismo, estratégias, alianças entre povos, né, que vão resultar, como eu disse, até mesmo na questão da independência do Brasil, tá? Mas nós também tivemos... uma questão importante. Napoleão, ele ao longo do período, né, no período que ele estava no comando como imperador, ele recebe um golpe de Estado, né? Alguns militares ocupam o lugar dele, tá? Ele vai ser exilado na chamada Ilha de Elba durante um tempo. Ele arquiteta lá da Ilha de Elba um ressurgimento, né? E vai voltar a dominar o país novamente, vai voltar da Ilha de Elba, dominando o país, vai passar aí mais uns 2 meses no comando e aí vai ser exilado novamente, tá bom? O que mais? O que mais falar de... Então, eu vou dar seguimento aqui, ó, porque tem algumas coisas importantes aqui que a gente pode falar depois desses impactos, né, da Revolução Francesa, tá? Aí tá assim, ó, impactos após a Revolução Francesa, né? As mudanças ocorridas na França durante o período revolucionário tiveram impactos em diversas partes do mundo. Muitas dessas transformações contribuíram para formar a sociedade que vivemos atualmente. Vamos conhecer alguns exemplos de como a Revolução Francesa influenciou nosso dia a dia, tá? Ó, ensino público, eu falei isso para vocês, né? A proposta de ensino público, gratuito, laico sem influência da igreja, né? Democrático se consolidou na época da Revolução Francesa. Inspirados nos ideais iluministas e revolucionários, acreditavam que a instrução e o estudo poderiam formar cidadãos participativos, né? Preocupados com os rumos da nação. Com o passar dos anos, muitos países adotaram tal medida, promovida pelo Estado. No Brasil, por exemplo, todas as pessoas têm direito à educação pública. Entre aspas, né? Mas, teoricamente, todos têm direito à educação pública. Assistência social. Com a Revolução Francesa, a população passou a receber mais atenção dos governos.
Nos dias atuais, as políticas de assistência são comuns, como o serviço gratuito à saúde. Essas políticas de assistencialistas, né, estão atualmente presentes nas legislações de diversos países, representando um importante legado dos revolucionários do século XVIII. Show, ó. Padrões de medida, né? Antes da Revolução, os sistemas de medição eram imprecisos. Graças aos revolucionários, uma série de alterações foi implantada e um sistema universal de padronização de medidas foi criado. No caso, em 1795, o metro foi instituído como padrão de referência e o sistema decimal passou a ser usado para a contagem de distâncias e de massa. A partir de então, grande parte dos países passou a adotar tais padrões como metro, centímetro, milímetro, grama, quilo, tonelada, tá bom? Antes, a gente tinha outros sistemas de medida, gente, só que eram sistemas de medida, na maior parte das vezes, baseados no corpo, tá? Tipo assim, uma braça, um pé, tá? Ah, fulano tem não sei quantos pés. Até mesmo a questão da identidade, nós tínhamos a identidade feita a partir da medição do corpo daquela pessoa. Tipo, medição da cabeça, medição do braço, medição da meia braça, né? Que é no caso do meio do peito, eu acho que é mais ou menos isso. Até a ponta do dedo, quando você estica o braço, tá? Só que aí foram vendo, né, que existiam pessoas que tinham a mesma medida e isso tornou difícil essa padronização, tá? E a partir dessa revolução... Por que a partir da Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa vai trazer à luz, né, outras possibilidades de pensamento, já que eles são tão, como é que eu posso dizer, tão inspirados assim no iluminismo, tá? Isso aqui é o mais interessante, ó, ideais democráticos, tá? A Revolução possibilitou a ascensão da burguesia ao poder político na França, interrompendo um longo período de domínio da nobreza em regimes monárquicos, né? Com isso, critérios de nascença não eram mais os únicos a definirem se determinado grupo irá ou não exercer poder. A soberania, né, o poder popular, passou a ser mais valorizado na escolha dos governos, abrindo portas para o desenvolvimento de ideais mais democráticos. Então, isso vai gerar, gente, como a burguesia cresce, e o burguês é burguês, então existe burguês muito rico, existe burguês mais rico ainda, existem vários burgueses do mesmo poder aquisitivo, então não havia uma questão de sangue, como havia na monarquia, né? Então é necessário que se tenha uma forma de identificar quem vai dominar, quem vai controlar, quem vai ser o político, né? Então essas ideias de votação e de democracia vão ressurgir, né, durante o período da Revolução Francesa, tá bom? Gente, olha só, encerrando aí, a Revolução Francesa, ela foi, eu já falei para vocês que ela é um dos movimentos mais importantes, né, da população mundial, assim, de todos os tempos, porque a Revolução Francesa vai dar início a uma série de movimentos, né, no mundo todo. Inclusive, nós vamos ter aqui a Inconfidência Mineira, tá, que vai ser inspirada na Revolução Francesa e nos ideais iluministas. Nós vamos ter uma série de outras revoluções e movimentos no mundo todo, né? A independência americana, a luta, né, do Império Russo, né, a Revolução Russa lá, até mesmo a Primavera dos Povos, que a gente vai ver um pouco mais para frente, se eu não me engano, e a Primavera Árabe, que é um movimento que aconteceu agora, em 2010, tá? Aconteceu há pouquíssimo tempo, né? Então a gente vai tendo essa noção aí que tudo isso aconteceu a partir do movimento da Revolução Francesa, que é um movimento onde a população, né, vai para a rua e busca a igualdade, destrói, rompe, né, esses paradigmas de controle dos mais fortes sobre os mais fracos, tá?
essa ideia de comando, né? Há um rompimento disso, e é por isso que eu falo para vocês que a Revolução Francesa é um dos movimentos mais importantes do mundo, e vai ser estudado hoje, vai ser estudado pelos filhos e netos de vocês, porque foi sensacional. Tá ok? Façam os exercícios e a gente assim acaba o capítulo. A próxima aula vai ser uma correção desses exercícios todos, tá? E a gente se fala depois. Valeu, gente. Um abraço.